Nesta fortificação, eu irei me vingar daqueles que me baniram pra cá. Você já parou pra pensar que o maior vilão da próxima fase, o da Marvel, pode ainda nem ter aparecido de verdade? Enquanto todo mundo discute Kang, variantes, linha do tempo e multiverso, existe um nome que sempre surge nas teorias mais fortes dos fãs: Doutor Destino. E há sinais que ele seja o verdadeiro vilão final da saga do multiverso. Fala galera, eu sou Edmar Reis e hoje a gente vai mergulhar nessa teoria. E no final você vai entender por que Victor Von Doom pode ser o personagem mais importante do futuro da MCU. Doutor Destino não é apenas um vilão. Nos quadrinhos, ele é considerado um dos maiores antagonistas da história da Marvel. Victor Von Doom, ao mesmo tempo, um dos maiores gênios científicos do planeta. Um mestre em tecnologia avançada, um dos feiticeiros mais poderosos do universo Marvel, governante absoluto de um país inteiro, a Latvéria. Ou seja, ele não é só força bruta, ele é o cérebro, estratégia, magia e poder político. Isso já faz ele se destacar praticamente em todos os vilões que vimos no MCU até hoje. Agora pensa comigo, a saga do multiverso da Marvel gira em torno de dois grandes pilares: ciência e magia, viagem no tempo, realidades alternativas, feitiçaria, energia cósmica, dimensões paralelas. E afinal, quem é o personagem que domina tanto ciência quanto magia nos quadrinhos? Exatamente, Doutor Destino. Parece coincidência? Talvez não. Victor Von Doom, o lendário Doutor Destino. A história começa em um pequeno país fictício da Europa chamado Latvéria. E não é um lugar famoso, nem rico, mas é ali que nasce um garoto destinado a se tornar uma das mentes mais brilhantes do planeta. Victor Von Doom cresce em meio às dificuldades. Sua mãe era uma feiticeira que lidava com as forças místicas e seu pai era um curandeiro que ajudava pessoas doentes. Desde muito jovem, Victor vivia entre dois mundos, o da ciência e o da magia. Mas a vida dele nunca foi fácil. A sua família sofreu perseguições do governo local. Victor perdeu seus pais ainda jovem. Esse trauma marca profundamente a sua personalidade. Ali nasce algo que acompanharia ele para sempre: a sensação de que o mundo é cruel e de que ele precisa ser mais forte do que todos. E ele realmente era diferente. Victor demonstrava uma inteligência fora do comum. Estamos falando de um nível gênio absoluto. Enquanto outras crianças brincavam, ele estudava mecânica, química, física e também textos místicos ligados à magia. Não demorou muito para que seu talento chamasse a atenção. Victor ganha uma bolsa para estudar nos Estados Unidos, em uma das melhores universidades do mundo. E lá, ele conhece um jovem chamado Reed Richards. Sim, o futuro Senhor Fantástico. E no começo, os dois tinham algo em comum. Ambos eram brilhantes, mas rapidamente isso ia virar uma rivalidade. Victor não aceitava a ideia de ter alguém tão inteligente quanto ele. E para ele mesmo, ele precisava ser o melhor. Ele tinha que ser o melhor. Durante seus estudos, Victor desenvolveu um projeto ambicioso, uma máquina capaz de atravessar dimensões. O objetivo? Tentar contato com o mundo espiritual, algo ligado ao passado de sua mãe. Mas o Fantástico revisa os cálculos e alerta que há erros. Mas Victor, orgulhoso, ignora. E então acontece um momento que muda tudo. A máquina é ativada. Algo dá errado. Uma explosão acontece. Victor sobrevive, mas fica com o rosto marcado por cicatrizes. Para muitas pessoas aquilo seria apenas um acidente, mas para Victor aquilo era uma humilhação. Então Victor culpa todo mundo, culpa seu amigo, a universidade e culpa o mundo por isso ter acontecido, mas nunca culpou a si mesmo. Consumido pelo orgulho ferido, ele abandona tudo e parte para uma jornada pelo mundo. Ele viaja por países distantes, aprende com mestres e estuda ainda mais magia, ciência, tecnologia, tudo ao mesmo tempo, até que encontra monges que o ajudam a aperfeiçoar o seu conhecimento e disciplina. E ali, ele une de vez os dois lados que sempre fizeram parte da sua vida: tecnologia e misticismo. E é nesse período que nasce a icônica armadura, uma armadura metálica, poderosa, intimidadora. E é claro, a famosa máscara de ferro que se tornaria seu símbolo. A partir dali, Victor deixa de ser apenas um homem e se torna o Doutor Destino. Mas a história não para por aí. Doutor Destino retorna a Latvéria e ao invés de apenas viver lá, ele toma o poder. Com sua inteligência e tecnologia avançada, ele derrota opositores e assume o controle do país. E aqui está um detalhe interessante. Latvéria, sob o comando de Doutor Destino, muitas vezes
é mostrada como um país estável, sem guerras e com ordem e segurança. Isso criaria uma questão curiosa. Dr. Destino é apenas um tirano ou um governante que acredita estar fazendo o melhor. Ele realmente acredita que se comandar o mundo poderia acabar com o caos e o sofrimento. Dr. Destino, então, se torna um dos maiores inimigos do Quarteto Fantástico, especialmente do seu próprio amigo. A rivalidade entre os dois vira algo quase pessoal e filosófico. De um lado, o Fantástico representa a ciência com responsabilidade. Do outro lado, o Destino representa a ciência com controle absoluto. E um quer descobrir o que o outro quer dominar. Isso faz de Dom um vilão extremamente complexo. Ele acaba sendo movido por ego, visão de mundo e pela certeza de que ele é o único capaz de consertar tudo. Ao longo dos anos, Dr. Destino já enfrentou heróis poderosos, usou magia em nível avançado, criou tecnologias absurdamente evoluídas, chegou perto de conquistar o mundo em várias vezes. Em algumas histórias, até salvou realidades inteiras. Em certos momentos, ele já foi a única esperança contra ameaças maiores. E talvez seja isso que o torna tão fascinante. Dr. Destino não se vê como vilão, ele se vê como um necessário. Nos quadrinhos de Guerras Secretas, uma das histórias mais importantes da Marvel é o Dr. Destino que assume o controle do multiverso. Ele literalmente pega fragmentos de várias realidades destruídas e cria um único mundo chamado Batworld, um planeta formado por pedaços de universos diferentes. O MCU está caminhando justamente para Vingadores Guerras Secretas, um filme que pelo próprio nome já indica colapsos de realidades. Se a Marvel seguir minimamente os quadrinhos, alguém precisa assumir o controle desse caos. E Kang, por mais poderoso que seja, nunca teve esse papel nas HQs. Dr. Destino teve, e teve com autoridade. Mas essa teoria pode ir além. Nos quadrinhos, Destino não quer destruir o mundo, ele quer governar o mundo, porque acredita que só ele é capaz de salvar a humanidade. Na mente dele, ele é um herói, vê os outros líderes como incompetentes, vê os heróis como limitados e enxerga o caos do mundo como algo que precisa ser controlado. Essa mentalidade faz dele um vilão extremamente interessante, porque ele não é movido por loucura ou vingança simples, ele é movido por convicção. Ele realmente acredita que está certo, e vilões assim costumam marcar muito mais. Agora vamos ligar os pontos com a MCU. O Quarteto Fantástico está chegando. E quem é o maior rival do quarteto nos quadrinhos? Dr. Destino. A origem dele é totalmente conectada ao It. Os dois já foram colegas, já competiram intelectualmente, e o ego de Victor sempre foi algo gigantesco. Se a Marvel apresentar o quarteto, é praticamente inevitável apresentar Destino. E aí entra a teoria. E se ele não for só um vilão do quarteto? E se ele for um vilão que cresce aos poucos e se torna uma ameaça grande no final? Outra coisa curiosa, a Marvel adora plantar personagens antes de torná-los centrais. E foi assim com Thanos. Ele apareceu um pouco, quase em segredo, durante anos, mas quando chegou a hora, ele era o centro de tudo. Destino pode seguir esse mesmo caminho. E tem um detalhe importante, Destino combina muito com o tom mais sério que a Marvel vem buscando depois de Ultimato. Ele é imponente, frio, calculista e presença de rei. Visualmente, é um personagem que domina a cena. Armadura metálica, capa verde, máscara sem emoção. Ele não precisa gritar para ser ameaçador, só de estar na sala já muda o clima. Agora pense em escala de ameaça. Thanos era físico e filosófico. Kang é temporal e estratégico. Destino é tudo isso junto. Ele pode enfrentar heróis na força, na inteligência, na magia, na política ou na manipulação. E se torna, portanto, um vilão completo. Por isso, muitos fãs dizem que ele é o único capaz de superar Thanos em impacto. E existe ainda uma teoria maior. Alguns fãs acreditam que no momento em que o multiverso entra em colapso total, alguém vai precisar reconstruir a realidade. Nos quadrinhos, quem faz isso é o Dr. Destino. Ele literalmente cria um novo mundo. Um mundo onde ele é a figura central, onde ele dita as regras, onde ele se torna uma espécie de imperador das realidades. Imagina agora isso no cinema. A escala seria absurda, mas a pergunta final é: a Marvel teria coragem de colocar Dr. Destino como o vilão supremo da saga? Se quiser repetir o impacto de Ultimato, provavelmente sim, porque Destino não é apenas um vilão de filme, ele é o vilão de evento,
vilão de saga e vilão de geração. E talvez o maior sinal seja justamente o silêncio. Quanto menos falam dele, mais surpreendentemente pode ser a sua chegada. E se a Marvel estiver guardando essa carta na manga, o futuro dos Vingadores pode estar na mão de um homem que acredita ser o salvador do mundo, mesmo que para isso ele precise dominar tudo. E agora eu quero saber de você. Você acha que Dr. Destino deve ser o grande vilão final ou a Marvel deveria seguir outro caminho? Deixa nos comentários. E se curtir essa teoria, deixa o like e se inscreve, porque quando surgirem novidades sobre Vingadores e Guerras Secretas, você vai saber primeiro aqui. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.